Paulo vem dizendo a respeito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, a respeito de Moisés. Nós falamos dele nos últimos 2 cultos. E Moisés, querido, é um ícone. Moisés é um dos maiores homens, talvez o maior homem da antiga aliança. Moisés é um ícone, uma pessoa que se moveu na intimidade. Agora olha o que Paulo está falando a respeito dele. Olha o que Paulo está falando a respeito dele. Moisés era um homem de tamanha intimidade que ele falou assim a respeito de Cristo: haverá um que virá depois, o seu governo será eterno, ele será semelhante a mim. Tem base? Moisés falou isso falando a respeito de Jesus. Sabe, querido, nós não entendemos nada de intimidade. Às vezes a gente fala uma coisinha mais assim, o povo, sei o que, pecado, blasfêmia, sei o que, tá errado aqui, ó. Aqui está escrito é assim, não é 5, é 6. Irmãos, bobagem. Bobagem. Você não pode desviar pela essência daquilo que é a palavra, que ela é verdadeira e tem que se cumprir. Mas às vezes a gente fala alguma coisa tal. Irmão, Moisés falou: vai se levantar um que ele vai ser parecido comigo. E Jesus falava, olhava para ele e falava: bobinho, tu não sabe o quanto é ruim. Mas amava ele, era filho querido. Mas Moisés, ele subiu, quando ele subiu para receber a lei, diz que a glória brilhou na face dele. Diz que a presença do Senhor que se manifestava lá em cima no monte, fazia a sua glória, refletia, a sua face brilhava como o sol. Querido, diz que quando Moisés descia de se encontrar com Deus, as pessoas olhavam para ele e a face dele brilhava como ouro. Pensa nisso, irmão. A face dele brilhava como ouro, olhavam para ele e a sua face resplandecia como ouro polido, como o sol da justiça. Olhava para ele e falava, não conseguia nem olhar direito: meu Deus, olha a face desse homem. Sim, é a glória da intimidade, é a glória do Senhor. Porque Deus se revelava, se manifestava, falava com ele, ele vinha com resquício da glória. Mas presta atenção em mim, a glória que Moisés tinha era uma glória transitória e não permanente. E era uma glória decrescente e não crescente. Preste atenção comigo. Depende disso que eu estou falando aqui, toda essa mensagem. Quando ele descia com a sua face brilhando, ia passando os dias e a face ia parando de brilhar. Ia passando o dia e a face ia voltando ao normal, voltando. E quando isso acontecia, ele ficava com vergonha. Aí ele ia lá e botava um lenço. Ele escondia a sua face para que as pessoas não vissem que a glória que brilhava sobre ele estava indo embora, porque era só um reflexo. Era uma glória que ele vinha com ela, mas ela não era permanente, ela era transitória. Por quê? Ela sumia com o tempo. No segundo tempo ela aparecia, mas ela ia diminuindo até assumir. Mas a glória, querido, que Jesus liberou para mim e para você, a glória do seu Espírito que está dentro de nós, é uma glória permanente e crescente. É uma glória que está dentro de nós por todo o tempo, por toda a humanidade, por toda a nossa vida. Ela não se ausenta de nós e é uma glória crescente. Ela vai crescendo. E é isso que Paulo estava dizendo aqui. Mas até hoje, 2 Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, veja, querido, e todos nós, eu e você, com rostos desvendados, contemplando como por
espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Sabe o que Deus está falando aqui? Que você vai contemplar a face dele como por um espelho. Que você vai olhar num espelho, em vez de ver você, você vai ver o Cristo. Esse é o desejo que Jesus tem. Entenda isso em nome de Jesus. Foi para isso que ele morreu. Não é para dar uma forcinha nas nossas dificuldades. Ele vai fazer isso também, querido, pode ficar tranquilo. Ele é Deus provedor, a sua palavra não mente, ela não volta atrás. Ele é Deus que sustenta, é Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que protege, é Deus que de aliança. Mas tudo isso é consequência. O foco está na presença, o foco está na intimidade, o foco está em olhar para o espelho e passar a não ver mais eu, mas ver a face de Cristo. Contemplando como por um espelho a sua própria face, somos transformados na sua imagem, de glória em glória, progressivamente pelo seu Espírito. Aleluias! Glória a Jesus. Que Espírito que está em mim? Qual é o Espírito que está em ti? Nos leva a fazer o quê, pelo amor de Deus? Nos leva a que mudança? Nos leva a refletir que coisa? Será que quando olhamos no espelho, irmãos, vemos se o batom está borrado, se a sobrancelha está torta, se o cabelo ficou mais vermelho ou menos do que a gente esperava, se a careca aumentou? Ou será que nós estamos entendendo que algo tem sido construído dentro de mim, que me leva a parecer com Ele? Fica aberto aí, nós vamos ler esse último texto. Eu vou citar aqui, olha. Existe um mistério, não precisa abrir, deixa lá onde eu te falei. Existe um mistério em Lucas. Existe um mistério, Mateus capítulo 11 diz assim, não abre, escute. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, não há ninguém como João Batista. Irmãos, isso aqui é forte, né? É cada coisa que esse Jesus arruma. Dos de nascido de mulher, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe o que isso aqui está dizendo? João Batista é um profeta de transição. João Batista está transicionando a antiga para a nova aliança. João Batista aparece no Novo Testamento, mas ele faz parte do Antigo, você sabia disso? Ele faz parte da antiga aliança. Ele é o último profeta da antiga aliança, porque o primeiro profeta é o Cristo. Sabe o que está acontecendo? O Senhor fala assim, olha, todos que vieram aqui, até aqui, João Batista é o maior de todos que já existiu. Mas Elias e Moisés, que viu as costas, que escreveu. Não, Jesus falou, não, João Batista é o maior. Sabe por quê, irmãos? Porque o que te faz maior não são os seus feitos, não são os seus talentos, não são os seus dons, é aquilo que você carrega e cuida dentro de você. É aquilo que você está protegendo, aquilo que Deus guardou aqui dentro. A essência, o Espírito. E diz assim, esses homens, todos antes de João Batista, nenhum deles guardavam a minha essência, o Espírito Santo dentro deles. Lembra da aula de quinta-feira? Que o Espírito não estava no homem, estava na figura da Arca da Aliança que era cultuada. E que nós hoje somos o templo do Senhor, que abrigamos a sua presença. Não tinha presença dentro do homem, ela vinha sobre.
O Espírito Santo era liberado sobre reis, profetas, sacerdotes, de vez em quando, para fazer alguma coisa, mas agora não. Agora Deus está pegando parte dele, agora Deus está pegando a sua própria essência, agora Deus está pegando o seu íntimo e colocando dentro de você. Eu não sei se você entende isso, de verdade eu não sei. Mas eu fico todos os dias pensando, tem uma parte de Deus em mim, tem uma parte de Deus em mim, Deus está em mim, tem uma parte de Deus em mim, Deus habita aqui, Deus mora aqui, como que eu cuido dele, como que eu faço para ele se sentir bem, como que eu faço para ele dormir bem. Sabe quando eu estou com calor, irmão, não consigo dormir, aí eu vou atrás do ventilador, do ar-condicionado, e eu fico pensando, será que o Espírito Santo dorme bem dentro de mim? Ah, pastor, o Espírito é o Espírito, irmão, presta atenção. Será que o Espírito Santo está confortável com o meu tipo de vida, com as coisas que eu falo, com as coisas que eu faço, aonde eu ando, como eu caminho? O Espírito Santo está bem dentro de mim. Eu quero estar bem na minha casa, casa construída de tijolo. Eu faço tudo lá dentro para eu ficar bem lá dentro, eu e a minha família. E eu faço tudo de bom para que o Espírito Santo more e habite de forma saudável, plena, íntegra dentro da minha vida. Esse é o tempo de entendermos essas coisas. Não, todos eles que se passaram são menores. João Batista é o maior. Mas o senhor não está falando, pastor, que João Batista é profeta de transição? Eu estou falando, irmãos, que Jesus deu uma palhinha para ele. O Senhor quis liberar algo sobre João Batista, não me pergunte por quê, mas diz lá no livro de Lucas também, no verso 1, no capítulo 13, quando o Senhor traz a palavra a Zacarias, o seu pai, e dá a promessa que de um ventre estéril de Isabel nasceria um profeta, nasceria um homem. O Senhor falou, ele, desde o ventre, será não pincelado, mas cheio do Espírito Santo. Está escrito aí, falou ele, desde o ventre materno, desde o ventre de Isabel, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então pera lá, isso fez maior do que todos os outros. Por quê? Porque o Senhor habita nele, não habitou em ninguém antes dele. Mas o Senhor fala assim, mas pera aí, isso é só o começo. Eu vou encher João Batista, mas vou encher também o Robson, vou encher também o André, eu vou encher também o Marquinhos, eu vou encher também o Luiz Cláudio, eu vou encher o Humberto, eu vou encher a minha igreja, eu vou encher os meus filhos, porque a partir daqui de João Batista, sabe, o Espírito Santo, ele não vai ficar mais aqui em cima não, ele vai morar lá embaixo, ele vai morar no homem, e colocou ele dentro de você, para que a partir de João Batista, todos aqueles, ou seja, os menores no reino do céu, são maiores do que João Batista. Porque, querido, ele veio, foi cheio, exerceu um papel. Nós estamos aqui fundamentando algo na terra. E sabe qual que é o papel que nós estamos vivendo hoje? Mas pastor, Deus não encheu, ele encheu. Mas a glória, querido, ela é permanente e crescente. A glória que teve sobre João Batista não é a mesma que está em nós hoje. Pastor, mas não é menor não, querido, é maior aquilo que está liberado para nós hoje. A glória de Deus, ela é crescente, para que nós possamos estabelecer algo na terra. Ela é crescente. Por quê? Porque você vai contemplar como por espelho, e a cada dia, de dia em dia, de processo em processo, de renúncia em renúncia, de glória em glória, a sua face deve parecer com a face de Cristo. O Senhor estava falando, todos esses que vêm depois agora, com a glória que está crescendo, para cumprir o meu projeto na terra, eles serão maiores de todos do que vieram e do que João Batista também. Meu Jesus, que responsabilidade. Oh Deus. E o versículo que eu falei para você abrir em 2 Coríntios 4, que a gente termina. Irmãos,